Tem gente que diz que tem medo da constelação, mas o medo não é da constelação. O medo é da verdade que a constelação mostra. Poder começar a olhar para as coisas que você não está querendo olhar, parar de culpar as pessoas e se autorresponsabilizar pela sua vida, tirar a culpa do outro e parar de repetir padrões e olhar para o que você ainda não quis encarar na sua vida. Você quer tudo novo, mas não quer fazer nada diferente, quer que as coisas cheguem até você. E a constelação vai trazer esse movimento para você se movimentar diante da vida. Por isso que ela traz tanto medo. Meu nome é Ludmila Lorena, eu sou mentora de expansão feminina e especialista em constelação familiar. E hoje eu quero te contar, com coragem, com verdade, por que as pessoas têm tanto medo da constelação familiar. Então fica aqui comigo. Imagina uma mangueira. Vou começar fazendo a analogia de uma mangueira. Imagina uma mangueira com todo o fluxo de água para poder regar toda a sua vida e a sua mangueira está dobrada. Esse fluxo de vida está interrompido. É nesse lugar que a constelação mostra aonde a mangueira da sua vida está dobrada, aonde esse fluxo está interrompido. E se essa mangueira segue dobrada, não tem como a sua vida fluir. A água não vai molhar tudo. A sua vida vira uma seca total. Por quê? Existe algum lugar ali que a mangueira está dobrada. E é nesse lugar que a constelação mostra para você aonde a mangueira está dobrada, aonde que está a raiz das suas questões que você ainda não consegue ver. Porque a constelação, ela não está atuando no seu consciente, ela está te mostrando no seu inconsciente, o que você ainda não olhou e não conseguiu perceber. Isso realmente, às vezes, traz muito medo. Por quê? Porque vai tirar você de um lugar onde, às vezes, você não está querendo sair, que é do seu lugar de vítima. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou contar uma história de uma pessoa que veio constelar, não vou falar o nome para a gente poder guardar a identidade da pessoa, mas ela vem falando que ela tem muito azar nos relacionamentos. E nenhum relacionamento dela dá muito certo. E ela tem uma sensação muito forte, profunda de abandono. Quando ela começa a se relacionar, vem aquela sensação de abandono, uma dificuldade. E os relacionamentos dela sempre vão terminando ali, naquela dor. E quando a gente usa a técnica da constelação familiar, a gente consegue perceber que ela está olhando para a dor da avó dela, que realmente foi abandonada no seu relacionamento com o seu avô, que gerou muito problema na família, muitas dores, inclusive para a mãe dela, que, né, viveu a vida toda abandonada pelo pai, que passou a vida toda também olhando para essas dores, e ela olha para a dor da mãe e olha para a dor da avó. Consequentemente, onde está a mãe olhando a dor, ela está olhando para a dor da avó, e aí ela vai olhando para a dor da avó, totalmente identificada, e começa a repetir os padrões de relacionamento da avó, num movimento de amor cego, como se ela tomasse essa dor da avó, a vida dela fosse resolver. E não é bem assim. Aí a gente entra com a constelação familiar para ela poder deixar o destino da avó dela com a avó dela, se colocar pequena diante da vida e seguir adiante. Essa era a raiz da questão dela, para ela poder liberar todo esse movimento da vida. Muitos de nós acham que a gente não tem força, mas não é que a gente não tem força, é que nossa mangueira está dobrada, igual essa história que eu contei. A gente descobriu aonde o fluxo estava interrompido para a gente poder liberar essas feridas e a vida voltar a fluir. E muitas vezes as pessoas têm muito medo de constelar, por quê? Porque elas ainda estão no lugar de vítima. Gente, as vítimas são pessoas que não querem solução. Uma pessoa, quando ela reclama, Bert Hellinger sempre diz, ela não quer solução, ela quer aliados, ela quer pessoas aliadas para ela. Quem é a vítima? A vítima são aquelas pessoas que querem que as pessoas resolvam tudo para que elas não precisam escolher. Então, quem são as vítimas? As vítimas ainda são as crianças, porque quando nós somos crianças, realmente nós somos vítimas. Nós estamos dentro da família, né, sendo cuidada pelos nossos pais ou por quem cuida de nós, e a gente precisa estar ali naquele lugar. E nós somos vítimas, porque nós não temos liberdade de movimento. Mas quando a gente cresce, a gente adolesce, a gente não é mais vítima, a gente é dono da nossa própria história. E a gente precisa se autorresponsabilizar. Não querendo mudar as coisas como elas foram, mas assumindo as coisas que já foram, olhando para aquilo ali, aquilo não tem como mudar e se autorresponsabilizando pela sua vida daqui para frente. O que nós vamos fazer com essa vida daqui para frente? Independente do que aconteceu, mas o que eu faço com isso? Ninguém vai poder fazer por você. Nós somos compostos por toda essa ancestralidade faz parte, é como se fosse os dedos das mãos. Nós somos esse dedo, mas a gente faz parte de uma mão, a gente faz parte de um sistema que é a mão. O que eu vou fazer com esse dedo depende de mim, mas tudo isso me compõe. É sobre isso que é a constelação familiar. Às vezes o problema aqui está em outras questões que a gente precisa liberar o fluxo para que isso aqui possa, para essa parte da mão, possa fluir livremente. Só que as pessoas não querem entender isso. Ela quer pôr a culpa em todo o resto e não quer fazer o seu movimento, não quer se autorresponsabilizar. Eu estou trazendo a visão de sistema, né? Que a gente faz parte de um sistema. Qual que é esse sistema que é mais profundo? O nosso sistema familiar, que é da onde vem a raiz das nossas questões. E muitos de nós não queremos olhar para isso. Por quê? Porque a gente está ali naquela mente racional. A gente quer eliminar
colocar fora, se colocar vítima da situação, né? Como se tudo acontecesse comigo. Olha o que ele fez comigo. Olha esse relacionamento que aconteceu. Ah, eu não consigo fazer dinheiro. Olha o meu trabalho, eu fui demitida de novo, mas não quer trazer a autorresponsabilidade para você. Porque o dentro rege fora. Então a culpa não está do lado de fora. A questão está toda dentro de você. Como você está interpretando essa realidade? Porque muitos de vocês acham que a realidade está na mente. Mas a mente, ela mente. A mente é para esconder a realidade de verdade. A realidade, ela está no nosso corpo, nas nossas emoções, nas nossas sensações. E é nesse lugar que traz tanto medo a constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela vai te trazer para um lugar de sentir, de se conectar com você, com as suas emoções. Isso vulnerabiliza a gente muitas vezes, porque a gente precisa se humildar para a gente poder voltar a sentir. Quantos de vocês estão aí não querendo sentir, não querendo perceber nada, só querendo colocar para fora o que acha que não está adequado e seguir a vida. E segue repetindo, como se estivesse andando em círculos. Porque não adianta você colocar para fora. Não adianta você separar do marido. Passa um tempo, você vai arrumar outro marido. Você pode até separar do seu marido, mas você precisa trabalhar as questões que geraram aquilo, olhar para as feridas. Mas muitos de nós estamos de costa para as feridas, estamos olhando para fora e não queremos olhar para o que realmente importa. E a constelação, ela te traz para esse lugar, para você olhar para a raiz da questão, para você virar para a sua ferida, sentir essa ferida, trazer essa sensação para o seu corpo, entender, olhar para essa realidade. Não é sobre mágica, gente, não é sobre misticismo. A fenomenologia da constelação familiar, ela vai te trazer para o real, para a realidade. Isso realmente traz muito medo. E aonde está esse real? No seu inconsciente, aonde você ainda não está olhando. O que você está vendo é o que a sua mente está contando para você. Mas o real está nas suas emoções, está no seu corpo, está nas suas sensações. E esse convite que a constelação traz para você trazer para a profundidade, porque não adianta, os nossos problemas é como se fossem folhas e galhos. A gente cortar as galhos, cortar as folhas, cortar tudo isso, mas eles vão nascer de novo. A gente é como se, né, a gente vai ali, resolve o problema, eu vou sair desse trabalho, vou arrumar outro. Mas aí você cortou só a folha, só o galho. Esse galho, essa folha vai crescer de novo. Se você não olhar lá para a raiz, você não vai conseguir, você vai repetir de novo essa história. Então não é sobre o que eu faço do lado de fora. Quando a pessoa sai da constelação, ela fala assim: e agora? O que eu preciso fazer? Eu falo nada. Você precisa sentir e dar um espaço para tudo isso dentro do seu coração. O movimento é trazer para dentro o que você quer trazer para fora. Porque a vida, ela é muito grande. E a visão sistêmica, ela traz esse lugar, ela traz a gente de volta para o nosso lugar, olhando para a grandiosidade dessa vida como algo muito grande e nós muito pequenos diante dessa vida. E quando a gente se coloca dentro do nosso lugar, a gente consegue voltar para o nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, a gente se coloca no nosso lugar e a gente consegue entender que as coisas que a vida traz do lado de fora para nós é para que nós possamos olhar para dentro da gente. Então a vida, ela vai trazendo os problemas para a gente poder começar a olhar para dentro de nós. Mas nós não queremos olhar para dentro de nós. A gente quer culpar o outro, culpar as coisas, colocar as coisas do lado de fora, excluir tudo. E isso vai trazer as coisas de novo. Porque enquanto a gente não olhar, a gente não sentir, a gente não integrar, a gente não vai conseguir se libertar disso. Então, não é sobre, é sobre adultecer. Ah, eu vou conversar aqui e as coisas vão resolver. Não, gente, é sobre sentir, é sobre trazer para dentro de você todo esse movimento. A constelação familiar, ela traz medo por quê? Porque você vai olhar para onde você ainda não olhou, você vai ter que olhar para o que é verdadeiramente real, vai ter que sair de todo aquele drama que você colocou como vítima, culpando as outras pessoas, sair desse lugar de coitadinha, parar de esperar que as coisas cheguem até você e vai ter que agir, movimentar. Porque a constelação, ela não vai te consertar, ela vai te reintegrar dentro das suas relações, você assumindo a autorresponsabilidade da sua vida, do que você vai fazer daqui para frente. Porque crescer não é ficar esperando as coisas acontecerem. Crescer é você poder fazer um pouquinho diferente e fazer as suas escolhas. E é sobre isso, a constelação familiar, você ir para a vida, nesse movimento vivo da vida. Se esse vídeo vibrou no seu coração, vem fazer uma constelação familiar, vem olhar para isso com medo mesmo, para fazer um pouquinho diferente, parar de ficar andando em círculo, compartilhe com outras pessoas e fica aqui comigo, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo grande, namastê!